diante deste lago, de olhos abertos, entrevejo o abismo que me consome, sem luzes no fim do túnel, sem alegrias a banharem minha alma, apenas uma imensidão de silêncio, angústias e incertezas. O que sou eu neste mar de gentes? Apenas mais um ser perdido no caminho, como um barco à deriva em águas revoltas? De lábios cerrados, sem palavras, imploro por socorro aos que me cercam. Não percebem o vulcão que trago no peito? Num ímpeto, fecho os meus olhos de ver o mundo e desejo ardentemente que minhas aflições desapareçam, como o sol neste fim de tarde, morno, angustiante e sombrio. A depressão representa uma das doenças mais comuns da era moderna, uma das mais conhecidas desde a antiguidade. É normal afirmarmos que estamos de baixo astral ou mesmo de alto astral para definirmos um estado emocional diante de alguma experiência vivida. A depressão como doença psíquica pode desencadear várias reações fisiológicas por tempo indeterminado, trazendo muito desconforto ao seu portador. Depressão é um estado de sofrimento psíquico. Quando a pessoa se encontra nesse estado, ela tem um sentimento de menos-valia, a autoestima fica rebaixada, ela perde o ânimo para fazer as coisas e mergulha gradativamente no estado de apatia. Ela passa por um estado de alteração de humor dentro do quadro de negatividade, mas ela muitas vezes passa por episódios de irritabilidade. Enfim, a pessoa, quando está num estado depressivo, ela não consegue olhar para a vida e ver uma saída. Vários psiquiatras e psicólogos afirmam que a depressão é uma doença da alma. Segundo esses autores, a depressão está fundamentada nos sentimentos que a pessoa cultiva, e os sentimentos são exteriorizados através dos pensamentos e das ações. Na verdade, nós temos histórico de depressão que era conhecida como melancolia na Grécia Antiga. Ela não tinha as características que ela tem no período moderno, no período contemporâneo, onde ela se apresenta muito agravada e os casos multiplicados muitas vezes. O número de depressivos aumentou demais e o quadro depressivo se apresenta de uma forma muito mais grave. Melancolia. Palavra grega que determina o estado psíquico de depressão sem causa aparente. Hipócrates, no século V a.C., classificou a melancolia como doença. E a melancolia ou distimia, que na verdade é a depressão leve, segundo os historiadores, já é um distúrbio mental dos próprios filósofos gregos, né, que eram melancólicos, ou seja, tinham a depressão leve. Eu acho que, modernamente, ela é mais facilmente diagnosticada. Eu acredito que hoje as pessoas olham para a depressão e enxergam onde ela está. Antes não olhavam. Eu acredito que muitas pessoas depressivas eram tratadas como indolentes, vagabundas, e aceitavam essa pecha porque já nasciam com depressão e já tinham esse comportamento. Só que nunca, talvez, as pessoas pudessem saber que isso poderia ser tratável. Achavam que era mais um traço de caráter ou de comportamento ou o jeitão da pessoa. E durante toda a história da humanidade, nós conhecemos grandes inteligências que desenvolveram a depressão, naturalmente sempre tratada de forma inadequada, não é? No período feudal e medieval, nós enfrentamos a posição de Santo Agostinho, que dizia que a perfeição é o dom de Deus. Então, o indivíduo imperfeito ele tem que ser curado através daquilo que nós chamamos de exorcismo, né? Basicamente semelhante à desobsessão espírita. E os depressivos, ou aquelas pessoas que apresentavam distúrbios graves, eram até condenados à morte,
Passamos por uma série de terapias altamente equivocadas, algumas pretenderam causar dores físicas ao depressivo, achando que com isso ele esqueceria os efeitos da depressão e se curaria. Enfim, nós tivemos uma série enorme de terapias que não deram certo. Até que na década de 80 nós iniciamos o processo dos antidepressivos, né? Bom, em primeiro lugar, por um negativismo crescente. A pessoa vai se tornando gradativamente pessimista. Quando a pessoa está com depressão, muitas vezes ela não consegue ver os aspectos positivos da vida e lidar com eles. Às vezes, até reconhece que as coisas estão bem, mas para ela não há sentido em nada, as coisas perdem o significado. Ela vai ter essa sensação de cansaço, ela vai ter uma insônia ou uma hipersonia, vai dormir demais, então ela vai ter distúrbios do sono, distúrbios de humor. Então nós vamos ver uma série de sintomas que a pessoa às vezes não quer tomar banho, não quer se arrumar, não quer trabalhar. E muitas vezes ela é cobrada a ter um comportamento que ela não consegue ter. Então a pessoa diz, mas como? Com a vida você está tudo bem para você. Mas a pessoa não está sentindo daquela forma. E não é uma questão meramente externa. Ela é algo do sentir. Então ela vem de dentro. Nós temos até sintomas ditos biológicos, físicos, que a pessoa não vai desconfiar nunca que é depressão. Às vezes dores pelo corpo, dores de cabeças repetitivas, né? Às vezes cólicas, alterações do intestino, até aquela famosa LER. LER, lesão por esforço repetitivo. Síndrome de dor nos membros superiores, causando dores ao seu portador e incapacitando-o para realizações funcionais. Ou então as doenças degenerativas podem ser o primeiro sinal e sintoma de uma somatização de uma depressão. Agora, isso são sintomas físicos. Existem sintomas psíquicos, que são subjetivos. A gente tem que acreditar naquilo que a pessoa está falando e ela nos conta. Por isso que a gente chama de sintoma, é diferente de sinal. Sinal a gente vê, todo mundo vê que a pessoa tem aquilo. Por exemplo, febre é um sinal que eu consigo medir. Agora, dor é um sintoma, que eu tenho que acreditar que a pessoa está tendo isso. Do ponto de vista psicológico, existem vários sintomas. Falta de energia para fazer as coisas, ansiedade diante de acontecimentos que antes não lhe causavam medo ou insegurança. Sensação de baixa energia, de achar que as coisas dão mais trabalho do que davam antes. A anedonia é um dos sintomas na vida de um depressivo. Anedonia é a perda da capacidade de sentir prazer, de sentir satisfação nas atividades comuns do dia a dia. Vamos imaginar uma pessoa que gostava muito de ir no cinema. E quando ela começou a ficar depressiva, convidaram ela, vamos no cinema? Ah, vamos, legal. Aí ela começa a pensar assim, porque ela está depressiva, mas eu vou ter que pegar o carro, vou ter que dirigir até lá, escolher uma vaga para estacionar, depois vou ter que entrar na fila, esperar para pegar o ingresso, aquele monte de gente. Ou seja, ela começa a perceber que coisas antes que ela achava que era um prazer, parece mais um trabalho, um desgaste enorme. Isso provavelmente são sintomas de uma depressão leve a moderada que está começando a entrar na vida da pessoa. Em casos mais graves, nós temos aquelas pessoas que se deitam numa cama e se recusam a levantar para se alimentar, para tomar banho, para fazer as suas atividades diárias, né? E realmente o quadro da depressão é uma sintomatologia com efeitos muito danosos ao bem-estar, à felicidade do ser humano, e por isso que a depressão é muito grave. Só aquele que vive a depressão é que sabe o quanto dói a depressão e o quanto ela afeta o indivíduo do ponto de vista emocional, físico e as suas atividades em geral, né? E muitas vezes a depressão pode ser mascarada. Ou seja, a pessoa tem depressão, só que ela não sabe que tem e as pessoas acham que ela nem é depressiva. O que acontece com o depressivo, que eu chamo de depressão mascarada? Às vezes ele, para reagir contra a depressão, ele começa a fazer um monte de coisa. A depressão mascarada pode manifestar-se de diversas formas. Pessoas que não tiram férias, aceleradas, ansiosas, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, mas com um desgaste energético muito maior do que uma pessoa não depressiva. Então, uma pessoa que vai estudar para uma prova,
que tem depressão, ela gasta muito mais energia, porque tem dificuldade de concentração, dificuldade de memória e falta de energia para ficar acordado, para poder estudar. Aí o que acaba acontecendo? Quem olha de fora fala, não, mas essa pessoa é produtiva, olha quanta coisa ela faz, isso não é depressão. Mas se você tivesse um reloginho para medir o quanto ela gasta de energia para fazer aquilo, é o dobro, o triplo que uma pessoa normal gastaria para fazer a mesma coisa. E aí o corpo entra em estresse, ou uma descompensação súbita, um quadro de pânico, alguma coisa que chama atenção. A orientação básica é que se os sintomas da depressão, basicamente esses que eu citei, inércia, tristeza profunda, dificuldades de desenvolver tarefas, dificuldades de memorização, afetação do sono também, se eles permanecem por mais de 15 dias e duram assim, acontecem durante o dia todo, nesses 15 dias, é o momento de a pessoa buscar com um especialista um diagnóstico e uma medicação, se for o caso. Então existem causas biológicas que podem ser uma herança genética, você pode vir de uma família que herda cérebros predispostos à depressão. Você pode adquirir causas biológicas, depois de uma encefalite, depois de qualquer uma doença orgânica que você tenha, você pode, a partir daquele em diante, causar ter depressão. Um exemplo típico é a depressão pós-parto, que é uma causa meramente biológica. Depois do parto, a minha mulher, né, começa a ter uma dificuldade de ter prazer, e às vezes começa até a ter aversão à criança por falta de energia para cuidar dela, né? Existem as causas psicológicas, que é para lidar com perdas, luto, às vezes a pessoa sofre violências ou sofre algum tipo de ação do meio na qual ela interpreta de maneira depressiva. Eu descobri que tinha depressão quando faleceu meu companheiro. Eu perdi o meu chão, né? Entrei em pânico e aí eu não conseguia dormir mais, me sentia mal, taquicardia, não conseguia trabalhar, ficava me sentindo mal o tempo todo. As causas da depressão, do ponto de vista de espírito, nós citamos justamente o campo do sentir que a alma, espírito encarnado, desenvolve nessa encarnação. Então, para nós, do ponto de vista de espiritismo, a causa em sendo o sentir, a cura virá da reeducação desses sentimentos que o espírito cultiva na sua base. E aí cabe um detalhe interessante, que para nós não importa o que esteja acontecendo com a pessoa, importa como ela vê o que está acontecendo. Há pessoas que, por uma simples contrariedade na vida, se desestruturam emocionalmente, necessitando de forte medicação e, às vezes, de internação. Outras passam por grandes tragédias na família e, apesar da reação depressiva, conseguem administrar a situação, não desenvolvendo a depressão propriamente dita. Então o fato em si, ele não importa tanto no aspecto psicológico, e sim como eu vejo e sinto o que está acontecendo. Eu só descobri que eu tinha depressão quando eu vim no médico mesmo, né? Mas eu fiquei 10 anos jogado assim por causa da depressão, né? Quando nós falamos de causas que diríamos assim imediatas, que decorrem principalmente da vida que nós observamos no planeta Terra no momento atual, nós temos aí mais de 6 bilhões de pessoas, a vida ela se tornou muito agitada, a globalização da informação representa um problema, nós temos o excesso de competitividade nos ambientes profissionais, que nós pretendemos seja mais humanizado, né? Mas infelizmente nós observamos ainda uma selva em geral, justamente por causa da competição acirrada. A sociedade ela vê o ser humano estabelecendo padrões que todo ser humano deveria seguir, quando na verdade em termos de produtividade se deveria atentar para cada ser humano naquilo que ele é individualmente, né? E essa falta de respeito gera a exigência demasiada em cima de indivíduos que não têm a capacidade para corresponder, vem o estresse e vem a depressão. A ausência de valores espirituais leva o ser humano a uma série de conflitos internos. É justamente esta ausência de espiritualidade que estimula no homem a ilusão de que somente os bens materiais trazem felicidade. Esse tipo de comportamento estimula uma competitividade doentia na sociedade. Guerras silenciosas são travadas no íntimo de cada ser. A retomada dos valores éticos e morais é o que gera no homem a vitalidade necessária para que ele possa enfrentar os obstáculos da vida com disposição e dignidade.
Educação e família é um problema que eu coloco como muito sério nesse processo da depressão. Nós temos no mundo uma média de 5 a 8% de crianças com depressão em vários estágios, inclusive depressão grave. A depressão em crianças pode comprometer seu desenvolvimento, passando a interferir em seu processo de formação psicológica e social. A manifestação da depressão em crianças é atípica, embora alguns casos apresentem a sintomatologia clássica, conhecida como a tristeza, a ansiedade e a expectativa de vida pessimista. Ela pode esconder através da agressividade, da rebeldia e mesmo da hiperatividade toda a sintomatologia da depressão devido sua dificuldade na área da comunicação, perfeitamente compreensível nas crianças. Famílias desestruturadas, na ausência de pai e de mãe, ou vamos dizer assim, ou famílias que têm estrutura, têm pai e mãe, mas não funcionam como pai e mãe. Então são famílias disfuncionais, também pode ser uma causa psicológica que desencadeia problemas depressivos até para quem já tem predisposição orgânica ou não. Por exemplo, uma família de alcoólicos, por exemplo, né? Um alcoólico causa muito transtorno depressivo nos filhos e no cônjuge e agregados da família, né? Nós temos ao longo da vida as crises de mudança. Algumas pessoas entram em crise e outras não. Então, como estamos falando de depressão, algumas pessoas entram em depressão quando vão fazer essas transições. Quais são elas? Da infância para a adolescência. Alguns adolescentes estão aí caracterizados por depressões por terem dificuldades. Quais são essas dificuldades? Primeiro é o corpo. De repente o corpo estica, de repente o corpo ele se modifica, os hormônios, e com toda essa dificuldade de adaptação, em alguns quadros aparece aí a depressão. As divergências também que surgem na adolescência entre os adolescentes e os pais, é um período natural em que o adolescente se distancia um pouco mais dos adultos com os quais ele conviveu até aquele momento, né? E num determinado momento os problemas que surgem na adolescência também agravam e facilitam o aparecimento da depressão. Segundo as pesquisas da neurologia modernas, ele já tem, na verdade, uma diferenciação em relação ao sono do que ele vinha desenvolvendo até a puberdade. Então, só a mudança nesse ritmo biológico do sono já é um fator que agrega aí um elemento a mais facilitador da depressão. A expectativa seria que o ambiente em escola deveria ser um ambiente ameno, já que as crianças são esses anjinhos que eles se apresentam para nós dentro de casa. Nós sabemos que realmente não é isso que acontece, né? As crianças diferenciadas em relação a modo de vestir, a modo de falar, a modo de ser, a problema de peso, nas escolas são vítimas de preconceito muito sérios, né? E os fatos estão provando que isso é verdade, né? O comportamento dos jovens durante o período escolar é um fator importante quando se fala de depressão. Divididos em grupos, os jovens costumam se diferenciar pelo perfil psicológico, ideológico e até intelectual e religioso. Em muitas situações, esses grupos ou tribos, como se costuma dizer, passam a hostilizar aqueles que não se encaixam dentro dos padrões estabelecidos pelos seus companheiros. Devido à falta de maturidade própria da adolescência, alguns jovens ficam mais suscetíveis à depressão, principalmente quando não são aceitos por determinada tribo ou hostilizados por ela. Antigamente existiam os rituais de passagem, para a mulher muito mais marcados. Por exemplo, antes se dizia, a menina ficou mocinha, quer dizer, a menstruação era um marco para essa mulher da passagem de uma fase para outra. Problemas de sexualidade com a qual ele começa a conviver quando o sexo se manifesta do ponto de vista biológico. Às vezes falta de expectativa em relação à vida em geral, ele vê a mídia falando muito de desemprego, de muitos problemas, ele acaba desenvolvendo insegurança, a família às vezes não esclarece, não é? Que tudo é fase, que ele precisa se preparar. Quando se casava, que a virgindade era uma questão cultural,
Também no casamento era outro ritual de passagem, a maternidade outro, a menopausa outro, porque tem ali, né, menopausa, o que quer dizer? A pausa no meio da vida, meio da pausa, pausa no meio, não é? Aí aparece muitas vezes na aposentadoria, não é? Aparece aí quadros depressivos, porque o homem ou a mulher, até então numa atividade intensa, quando chegam não se preparam para esse período e caem também muitas vezes em depressão. Existe aí a dificuldade de aceitar, muitas vezes, filhos na fase da adolescência, ou quando os filhos se casam, novamente a mãe aí na síndrome do ninho vazio. Quando a mulher que se torna mãe e que vive a vida em função dos filhos, uma vida inteira, quando esses filhos passam a ter vida própria, chamada então a síndrome do ninho vazio, ela sente um vazio interno, muitas vezes entra em depressão, né? Muito mais comum do que se pode imaginar, a síndrome do ninho vazio costuma ocorrer com mulheres que não desenvolveram outros papéis na vida a não ser o de mãe. O problema pode se agravar com a chegada da menopausa, pois internamente o organismo vai se conscientizando da sua incapacidade de gerar. Problemas financeiros, é uma pesquisa mundial, né? Segundo, problema de perdas de entes queridos. E terceiro, o ambiente profissional. Essas três causas são apontadas com mais frequência. As perdas, quando nós falamos de perdas de entes queridos, mas perda de empregos, perda de relacionamento por causa da dissolução do casamento, né? Que no Brasil acontece em quase 50% dos casos nos primeiros anos, né? Todo tipo de perda, se ela não for trabalhada pela pessoa e se a pessoa não tiver uma boa estrutura para enfrentar a perda, pode gerar um estresse que é a porta de entrada para a depressão. Por isso que nós dizemos que é tão importante, mas tão importante, a questão da pessoa ter um sentido de vida, um para que viver. Nós costumamos dizer, repetindo as palavras de Nietzsche, que se você tem por que viver, você suporta quase qualquer como. Não é depressão você, num determinado dia, passar por um constrangimento, uma situação difícil e ficar triste com aquilo. Da mesma forma que muitas vezes a gente fica com raiva por conta de uma situação. Então ficamos tristes e melancólicos, com saudade de alguém ou sentindo a falta. Não chega a ser a depressão reativa, mas é um estado depressivo. Não chega a ser um quadro de sofrimento psíquico. Não tem uma conotação patológica como a depressão genuína tem. Então, uma tristeza ou outra, todo mundo tem. Como tudo hoje é medicado, né, de uma maneira meio inconsequente até, o que acaba acontecendo? Eu trato tristeza com antidepressivo. E aí, se o adolescente tem algumas ideias de, eu vou eliminar a minha dor, talvez se eu não existisse, o antidepressivo dá coragem de fazer isso, quando na realidade ele não devia estar tomando antidepressivo e sim tratando dessa tristeza de ser adolescente, ou seja, de não ser nem criança nem ser adulto. De acordo com as estatísticas mundiais, a mulher ela tem depressão, o número seria 2 mulheres para cada homem. Na verdade, a mulher ela enfrenta mais a depressão, segundo alguns especialistas, pela jornada tripla que ela tem de trabalho. Ela tem que trabalhar fora de casa, ela tem uma atividade profissional que geralmente exige muito dela nesse mundo competitivo demais que nós vivemos, mas ela tem que chegar em casa, tem que fazer todos os deveres de casa, cuidar dos filhos e tem uma terceira jornada de trabalho que é ficar bonita para o marido, né? Então, realmente, a carga sobre a mulher ela é um pouco maior. Então, se você for observar o que acontece no mundo, as mulheres têm uma tendência maior à depressão, mas não que elas sejam diferentes ou piores ou defeituosas por causa disso. Eu acredito que tem todo um contexto biológico, hormonal, pela oscilação de hormônios que elas sofrem através, no dia a dia, fala-se muito da tensão pré-menstrual, e isso é tratado com antidepressivo quando ela é muito intensa. Preconceitos ainda no trabalho, tem o mesmo trabalho, a mesma função, a mesma carreira e ganha menos. Então tem uma série de coisas que ainda deprimem a mulher nesse sentido. Sem falar só do aspecto biológico, que é essa oscilação que não torna ela nem melhor nem pior do que ninguém. É apenas uma fisiologia diferente, que muitas vezes não é respeitada, né? Às vezes exige-se da mulher comportamentos de homem. E isso é extremamente depressivo.
Que não é que a mulher tem mais depressão que o homem. O homem, quando ele tem depressão, ele automaticamente começa a ingerir bebidas alcoólicas. Então, através da bebida alcoólica, ele tem, pelo menos de imediato, uma amenização dos sintomas da depressão. Enfim, no mundo todo se estuda muito isso, mas o que acontece realmente é que a mulher assume mais que ela está depressiva, ela procura mais o tratamento do que o homem. E uma das teorias é que o homem ele busca na bebida alcoólica um mecanismo de fuga e, na verdade, em fazendo isso, ele está só adiando um tratamento adequado que ele precisa fazer. A depressão tem a ver com a produção menor de neurotransmissores, principalmente a serotonina e a noradrenalina, nos sinapses, que é a parte onde um neurônio se comunica com o outro. Os neurônios não são como fios de luz, que são contínuos. Eles se comunicam através de descargas químicas, né? Como se um chegasse no outro e jogasse uma substância química e o outro interpreta aquilo como uma informação, transforma no impulso elétrico e assim vai passando de neurônio para neurônio. A serotonina é um neurotransmissor que favorece a comunicação entre os neurônios. É uma substância calmante e sedativa e funciona também como estabilizadora do humor. A noradrenalina, outro neurotransmissor, proporciona energia e disposição. A produção menor dessas duas substâncias no cérebro leva uma pessoa à depressão. Principalmente a serotonina e a noradrenalina, que é o grande recurso da psicofarmacologia no tratamento de depressões de causa endógena, ou seja, realmente a causa é uma herança genética de cérebro cujos neurônios produzem menos serotonina, geneticamente determinado, ou por sequela de doenças outras que possam estar causando isso, desde um traumatismo crânioencefálico, uma encefalite, ou uma pós-parto, uma lise, né, uma quebra de hormônios muito intensa porque pariu, né, saiu a placenta, tem uma mudança muito brusca de hormônio no corpo da mulher, ela pode entrar em depressão por causa disso, inclusive, né. Que de 90 para cá se redescobriu o cérebro. As empresas farmacêuticas investiram muito em pesquisas na área da neurociência, pois descobriram uma fatia de mercado de bilhões de dólares de pessoas que consomem antidepressivos muitas vezes aleatoriamente ou induzidas por médicos mal informados pelas propagandistas das empresas. No começo até era um pouco rebelde por remédio, com medos, sabe? De ficar dependente, aquele preconceito. Eu, assim, foi uma coisa que me libertei e hoje acho que realmente tem que tomar remédio. A medicação é importante porque eu acho que eu já estava mesmo, meu organismo já estava precisando, sabe? Essa química do remédio. Às vezes a pessoa se trata da depressão, ela consegue eliminar os sintomas e, de repente, ela não volta ao psiquiatra, não volta ao psicólogo e acha que está curada, né? Mas se ela não espera o medicamento fazer todo o efeito que ele tem que fazer, no sentido de regular o metabolismo do cérebro, a depressão ela tende a voltar com mais facilidade. Não, os antidepressivos não podem ser confundidos com os calmantes, que são os benzodiazepínicos de tarja preta, cuja caixinha vem com uma tarja preta. São 5 grupos só de medicações que existem na psiquiatria, e um deles é o antidepressivo. E ele tem esse nome porque ele vai lá aumentar a oferta de serotonina e noradrenalina na sinapse neuronal, né? O calmante não, o calmante ele vai bloquear um receptor, normalmente de uma substância chamada GABAérgica, o ácido gama-aminobutírico, que é um outro neurotransmissor que tem muito a ver com a resposta ansiosa que eu tenho com as coisas, com as situações. Por isso que o calmante tarja preta tem um efeito muito parecido com o do álcool. Se a pessoa tiver predisposição à dependência química, ela pode ficar dependente química de calmante, como ficaria do álcool se ela começasse a beber. Agora, o que pode ocorrer, e que as pessoas às vezes confundem, é que pessoas que têm depressão de origem endógena, geneticamente determinada ou por traumatismo, elas vão depender do antidepressivo por toda a vida para ter um humor regular. Por quê? Porque o cérebro dela não vai mais produzir, por lesão cerebral, funcional,
estrutural do cérebro, ou adquirido por traumatismo, ou tumores, ou seja o que for. Então ela vai usar, eu costumo dizer que o antidepressivo aí se torna uma prótese cerebral, como um óculos, uma dentadura, ou um pino no osso que não vai mais soldar. E aí as pessoas falam, então eu estou dependente. Sim, mas você não quer usar. Quem é dependente químico não precisa e quer. Então quem é dependente químico de calmante, ele não precisa de calmante, mas ele não consegue viver sem, então ele vai lá e abusa e começa a usar cada vez mais. Agora, o que depende de antidepressivo para viver bem é como o diabético, que depende da insulina para não ter hiperglicemia. Agora, essa dependência é uma dependência que eu costumo dizer assim, que é para qualidade de vida. Né? Agora, os remédios de tarja preta, se a pessoa entrar em dependência química disso, ela pode perder a qualidade de vida e ela, mesmo você querendo tirar o remédio dela, ela não quer tirar. Não. Existem alguns antidepressivos que causam mais sono ou que tiram mais a ansiedade do que outros. Por exemplo, dos antidepressivos mais tradicionais, os ditos tricíclicos, o tofranil é o que menos causa a sensação de sono. Aí o anafranil, esses nomes são comerciais, tá? É o que tira a ansiedade também. Faz o mesmo efeito do anterior, mas tira a ansiedade. E o triptanol, que é um outro nome fantasia também, é o que mais causa sono. Então, o psiquiatra clínico, ele vai observar, olha, como é que é os sintomas da tua depressão? Olha, eu estou com muita insônia. Então, eu vou optar por triptanol e vou dar para ele tomar à noite, porque eu já estou matando 2 coelhos com uma cajadada só, ou seja, eu não preciso entrar com calmante e tarja preta. Agora eu falo assim, não, eu só tenho muita ansiedade, mas eu durmo bem, então eu vou dar um anafranil. Existe muito preconceito relacionado ao uso do antidepressivo. Uns temem ficar dependentes do remédio. Outros acham que tomar antidepressivo é sinal de fraqueza. Sem contar as pessoas que acham que o antidepressivo pode deixá-las dopadas. Tudo isso é resultado da falta de conhecimento sobre a ação do remédio no tratamento da depressão. Demora de 15 a 20 dias para um antidepressivo começar a fazer efeito. Ou seja, de tirar a pessoa daquele estado de aneidonia, de falta de energia, de desânimo, de inibição motora, demora. Às vezes, os primeiros efeitos que a pessoa melhora é diminuir a irritabilidade e, às vezes, diminui a inibição motora. O que é uma coisa clássica em psiquiatria, um depressivo grave, quando você começa a entrar com antidepressivo, você tem que observar ele bem de perto, principalmente se ele tiver ideias de autoextermínio, que seria de se matar ou de suicídio, porque o primeiro sintoma que ele deixa de ter é a inibição motora. Então, agora, quando ele está desinibido, ele consegue ir lá e fazer o que ele queria, que é se matar. Então, é meio clássico isso em psiquiatria, que nas primeiras semanas do tratamento, observar bem quem tem ideação suicida, porque ele pode conseguir chegar às vias de fato, porque ele foi desinibido pelo efeito inicial do remédio. Né? O que é valor hoje? Valor hoje... E a mídia explora isso muito bem. Eu costumo brincar com as pessoas porque que o Toyota Corolla estourou de vender em 2002, se não me falha a memória. Na época todo mundo lembrava quem era o garoto propaganda, que era o Brad Pitt. Portanto, o que acontece? Você estabelece um padrão, uma referência estética como símbolo de sucesso e como objeto de desejo. O indivíduo que busca a realização pessoal através do consumo exagerado de produtos e serviços demonstra compulsão. A conquista da felicidade somente através da obtenção de bens materiais é uma ilusão. Pessoas desequilibradas, com uma visão distorcida dos valores éticos e morais, quando não atendidas em seus desejos de posse, podem se transformar em um perigo para a sociedade. Hoje, se você perguntar para as pessoas para que você existe, o porquê a biologia explica. Aí a pessoa diz assim, puxa, eu não sou o Brad Pitt, mas posso ter aquele carro. Então, para compensar alguma coisa que está relacionada à minha falta de autoestima, eu quero ter um objeto que me dê essa imagem. O vazio existencial nasce de você não saber para que serve a vida. O porquê, tudo bem. Então, hoje em dia, as pessoas acham que se eu estiver sadio, não deprimido, podendo consumir escola, comida, roupa e lazer, isso é vida. Isso não é vida. Isso é apenas um estado vegetativo,
na qual a gente tem as necessidades satisfeitas, vamos dizer assim. Mas isso não preenche um vazio da minha existência. Para que eu existo? Eu quero ser objeto de desejo de alguém ou de alguma situação. Então a mulher também diz assim, já que eu não posso ter o Brad Pitt, eu vou ter um carro igual ao dele ou alguém que tenha um carro igual ao dele. O que você estimula nessa situação? A perda do valor da pessoa, daqueles valores que importam realmente. E estabelece uma nova forma de atração. E a mídia explora isso com perfeição. E aí vem, então, um lado filosófico da vida. Né? A filosofia quer saber para que a gente existe. E o ser humano sempre se ocupou disso. Né? Em que sentido? Desde o primeiro Pithecanthropus erectus, que percebeu que existia sol, ele ficou pasmo com aquilo e quis entender o que era aquilo. Então ele começou a filosofar sobre o sol. Hoje nós estamos num momento em que nós filosofanos precisamos filosofar, vamos dizer assim, o para que da nossa existência no planeta Terra. Já que a gente já chafurdou no mundo microscópico e não tem mais nada para descobrir, né? E já estamos chafurdando no mundo macroscópico e estamos percebendo que não é difícil chegar nos planetas, né? Mas para quê? Né? De onde a gente vem, para onde a gente vai, para que eu estou aqui? Sabe, a questão daquele livro, né, do ser, do destino, da dor, né? Se nós formos meramente biológicos e psicológicos, para que ficar deprimido? Né? Por isso que uma grande recuperação para os depressivos é voltar a ter uma razão maior de viver. Ou seja, a quem serve a minha vida? Aí é descobrir que existe Deus, voltar a acreditar nele, aumentar essa ligação a ele, que é desenvolver a fé. Aí você está fazendo não só um tratamento, como até uma prevenção. O livro de autoajuda dá ao indivíduo uma receita e a ideia de que essa receita é milagrosa. Essa receita cura todos os casos, tem que curar o teu caso também. E esses muitos livros que existem a respeito de depressão colocam fórmulas, como se fossem receitas de bolo, muito simples de serem resolvidas. E o que acontece? As pessoas que estão depressivas leem, tentam fazer, não conseguem, se sentem pior. Aí a pessoa lê o livro de autoajuda e num determinado momento não consegue benefício nenhum. Aí acrescenta essa carga negativa que já está carregando, um sentimento de culpa que na verdade agrava a depressão. O termo autoajuda está associado aos casos de pessoas, ou mesmo grupos, que buscam soluções práticas para o aprimoramento econômico, intelectual, espiritual e emocional. A autoajuda é uma indústria lucrativa do setor literário. O primeiro livro de autoajuda foi publicado em 1859, mas o movimento de autoajuda nasceu em 1937 nos Estados Unidos com a publicação do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Posteriormente, nos anos 60, com a Revolução Sexual, este mercado foi ampliado. Apesar de populares, os livros de autoajuda recebem críticas por oferecerem respostas fáceis para problemas pessoais complexos. Então, cuidado quando você vê algo muito pronto, muito fácil. Olha, é tão simples quanto isso. Eu acho que livros sobre depressão deveria passar diretrizes para o indivíduo, mas a própria ciência já está dizendo que você tem aí 10, 12, várias alternativas para curar a depressão e nenhum caminho se aplica a todos os casos. Cada um de nós tem que descobrir, entre as alternativas idôneas que existem de fato, aquela que esteja melhor, mais adequada para o nosso caso e for surtir mais efeito. Agora, quando você está num estado depressivo patológico, doença, isso provavelmente não será suficiente. Se alguém chegar para mim e falar assim, olha, eu curei a minha depressão só com livrinhos de autoajuda, então provavelmente você não estava com depressão. Certo? É como uma pessoa falar, curei esquizofrenia através da psicoterapia. Não, esquizofrenia é uma lesão cerebral. É como falar que você extirpou um tumor através da palavra. Agora, pode existir, isso aí vem dentro da parte espírita, uma fenomenologia tal que a pessoa, ao ler um livro, que pode nem ser de autoajuda, tá? Ela pode estar lendo um romance, ela tem tantos insights sobre ela, sobre a vida, sobre o ser, sobre o destino, sobre a dor, que ela muda tanto
o seu padrão vibratório, como a gente diz no meio espírita, que ela mesma começa a fazer um processo de autocura. E na realidade, a autocura é sempre o que ocorre com o médico, sem o médico ou apesar do médico, com o psicólogo, sem o psicólogo ou apesar do psicólogo. Porque realmente o que trata e o que cura é você poder dar para a pessoa um instrumento na qual ela vai rever velhos hábitos, velhas amizades, os velhos locais em que ela frequenta, para que ela possa realmente rever, através dessa revisão, mudar o seu comportamento e estar mais de acordo com a vontade de Deus, vamos dizer assim. E aí ela, com certeza, mesmo que ela continue tendo depressão, isso não vai ser mais motivo para ter autopiedade, parar de fazer as coisas, ela vai até procurar ajuda, vai até querer tomar o remédio, vai até querer estar bem. Eu acho que era melhor trabalhar um pouco mais a fundo com essa parte da educação do espírito, no sentido de convidar as pessoas a rever os sentimentos que ela cultiva, aí na base. É algo que as pessoas não buscam porque eles querem o superficial e a receita do milagre, né? O que, acima de tudo, deve interessar aos homens encarnados é a progressão espiritual, pois que esta é a única finalidade da vida dos seres, em todos os escalões e em todos os mundos. A espiritualização, portanto, representa o próprio motivo da existência, e o melhor meio de consegui-la é enriquecer a mente e dedicar-se ao Evangelho, estudá-lo, compreendê-lo e interpretá-lo com exatidão, e, em consequência, vivê-lo e testemunhá-lo em todas as circunstâncias e ocasiões. A função primordial do centro espírita não é curar enfermidades orgânicas, psicológicas ou mentais. A finalidade primordial é iluminar a consciência do indivíduo para que ele se restabeleça daqueles processos que decorrem dos seus atos pretéritos. Como o Espiritismo marcha ao lado da ciência e respeita todas as conquistas que esta logra, dando um passo adiante, porque estuda as causas e a ciência estuda os efeitos, conforme estabeleceu o insigne mestre Allan Kardec, é muito válido que, ao ser procurado um diretor de uma casa espírita por alguém com um transtorno de conduta, seja orientada a terapêutica médica acadêmica e, concomitantemente, a terapêutica de natureza espírita, a autoiluminação, a transformação interior, o esforço para ser cada vez melhor, a superação das paixões primárias, a oração, a prática da caridade, a fluidoterapia, seja ela através da ingestão da água fluidificada ou magnetizada, seja através dos passes. E quando se tratar de uma depressão, cuja psicogênese seja a interferência de um espírito por esta ou aquela razão, influenciando o indivíduo para que tombe nesse transtorno, a desobsessão, por especial, sem a presença do paciente. Eu costumo dizer que depressão é apenas uma das doenças várias que o ser humano pode lançar mão para se ajudar no processo de revisão de valores éticos e morais, para torná-los menos materialistas, mais espiritualizados, vamos dizer assim. Então é apenas mais uma doença como outra qualquer. Desde eu ter uma frieira até ter depressão, isso vai me ensinar alguma coisa, né? Eu costumo dizer que todas as doenças são espirituais, né? As pessoas falam, mas isso é um exagero, porque as pessoas, quando tem verme, você pega o verme no intestino dela, e isso é espiritual? É, porque uma pessoa espiritualmente bem não vai estar negligenciando a sua saúde física, vai estar tomando banho todos os dias, vai estar verificando o que come e provavelmente vai lavar as mãos antes de comer e não vai comer em qualquer lugar. Então não vai pegar verme. Nós temos muitas alternativas para curar a depressão, não é? A primeira questão que se coloca é o antidepressivo. Havia um contexto no século XX, até meados principalmente, que distúrbio mental só se curava com a psicoterapia, que é a terapia da palavra. A partir dos anos 80, nós percebemos que também é possível tratar o distúrbio mental com um medicamento, com antidepressivo, com muito sucesso, né? Um dado importante a oferecer às pessoas é que a teoria que prevalece na ciência é a de que o antidepressivo não vicia. A pessoa
toma a medicação por vários meses, os sintomas da depressão desaparecem, ela acha que está curada e suspende o uso do remédio por conta própria. A depressão volta. A ideia não é que a pessoa ficou dependente do remédio, mas sim que ele foi suspenso antes de equilibrar o metabolismo do cérebro. Porque o centro espírita ele pode se dispor a treinar, como ele treina os departamentos de orientação e encaminhamento, a detectar quadros de maior ou menor perturbação espiritual, a detectar, ou pelo menos, mesmo que seja através de um colegiado de médiuns, que a pessoa precisa de um tratamento médico ou psicológico, já que a gente sabe que a assistência espiritual não dispensa o tratamento médico e psicológico. Que por muito tempo depressivo era tratado como um bobo, um chato, um fraco, vamos dizer assim, começou -se a se perceber que realmente tratando você recupera aquela pessoa, ele volta a ter uma vida produtiva e talvez até melhor do que aquele que o diagnosticou. Então eu acredito que nos centros espíritas falta talvez um treinamento para se perceber isso e evitar algumas coisas que possam causar piora do quadro depressivo. Por exemplo, isso aí é mediunidade, porque você não desenvolve e você ficou assim, isso aí é encosto. Se o orientador conhecer bem a depressão, existem distúrbios mentais que são classificados de forma diferente, como pânico e outros distúrbios, que na verdade eu considero que em todos os casos a depressão está na base. É a depressão desse tema, desse campo do sentir, que gera distúrbios vários, né? Então, a capacitação dos centros espíritas é necessária. Por isso que eu tenho feito cursos, dado palestras, feito seminários, né? As casas espíritas, através de seus voluntários, precisam pesquisar o assunto depressão, não só do ponto de vista espiritual, mas também psicológico e psiquiátrico, pois apenas a conjugação desses três aspectos pode colaborar de maneira eficaz no tratamento dos depressivos que buscam nessas casas o auxílio espiritual de que tanto necessitam. Nos centros espíritas, onde se faz o processo de desobsessão, quando há uma obsessão, e ela pode ser a causa ou o efeito de uma depressão. Porque muitas vezes você está deprimido e o seu padrão mental caiu por causa de uma lesão cerebral, por falta de serotonina, aí você começa a ter ideias de derrota, aí você atrai pensamentos de derrota de desencarnados, ou mesmo de encarnados. O processo de desobsessão é a grande contribuição da doutrina espírita, mas não é a única. De escutar vozes, né? Sentir medo das pessoas. Eu fiz um tratamento de desobsessão. Eu ia lá 2 vezes por semana, assistia a palestra, tomava passe. E me ajudou bastante também, né? Aí eu voltei a me alimentar, me preocupar com as pessoas que estavam mais perto de mim, né? Porque existem quadros de depressão que vão se beneficiar não com a desobsessão, mas com a fluidoterapia, que é a tal da transfusão de fluidos benéficos onde os fluidos estão maléficos, que é o passe, né? E às vezes a coisa é muito mais simples do que se pinta. Agora, temos que evitar essa coisa de falar, olha, isso aí é encosto, isso aí é mediunidade que você tem que desenvolver, e às vezes a pessoa passa mal. Não é difícil aprender sobre depressão, não. Basta se ler os livros, basta se acompanhar as notícias em jornal, na televisão, enfim, basta ter interesse. Agora, a depressão é como eu citei, está sendo considerado o mal do século, ou seja, vai durar o século XXI inteirinho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nos próximos 14 anos, a depressão vai ser a segunda enfermidade a roubar vidas úteis da pessoa no planeta. Só vai perder para doenças cardíacas. Quer dizer, será que nós podemos dizer que o meio espírita pode ignorar que a depressão vai se tornar o segundo maior mal da humanidade nesse século e não se preparar para enfrentar esse mal? A afirmação disso seria demonstrar que a mediunidade seria portadora de uma psicopatologia. Os médiuns são indivíduos nos quais se encontra a faculdade mediúnica, que pode ser considerada semelhante à inteligência, à memória, às predisposições artísticas e culturais, e que o corpo reveste de células para que aconteça o fenômeno. Quando muitas vezes o fenômeno mediúnico desborda naqueles médiuns mais expressivos, podem surgir síndromes depressivas,
mas não por causa da mediunidade, mas sim pelo processo de débito de que o médium é portador. O fato de o indivíduo ser portador de depressão, de maneira alguma significa que ele também seja portador de mediunidade. A mediunidade que vem da teoria, depois da prática bem trabalhada, um médium tendo o controle da mediunidade, eu não diria que é fator que leva à depressão, é um fator que previne a depressão. Genericamente, todos e quaisquer indivíduos são médiums. Os ostensivos, no entanto, podem ser comparados aos indivíduos geniais, porque genericamente todos somos seres inteligentes. Mas não podemos negar a preponderância do desenvolvimento intelectual em uns, que noutros escasseia. Dessa forma, nem todo médium é portador de depressão, nem todo depressivo é portador de mediunidade. O tipo de distúrbio que, na verdade, está relacionado com a depressão não é mediunidade, é obsessão. No meio espírita, quando nós encontramos uma pessoa desequilibrada, que vê coisas, em torno dela objetos que caem, ouve vozes, etc., nós dizemos que essa pessoa é médium. A informação está totalmente errada, essa pessoa não é médium, ela está obsediada. Quando ela se liga mentalmente aos obsessores, pelo mesmo mecanismo mental que gera a manifestação mediúnica, ela se desequilibra. As barreiras que isolam as reencarnações passadas se tornam mais frágeis e aflora, não a nível de consciente, mas inconsciente, vivências passadas, inclusive espíritos ligados a essas vivências que atuam como obsessores. Então, é o que nós chamamos na federação não de mediunidade, não é que a pessoa é médium. Devido à perturbação, ela está com uma perturbação de fundo mediúnico. No meio espírita, há uma tendência de enfatizar a mediunidade como sinônimo de espiritismo. Então, para ser espírita, é necessário ser médium. E as coisas não são bem assim. Pode piorar, porque ela pode começar a sofrer influência de entidades, e aí ela confundir o que é ela e o que não é ela. Por isso que desenvolver a mediunidade não é uma boa proposta, e sim tem que fazer a educação mediúnica, que é a tal da mediunidade com Jesus. E num primeiro momento precisa desaparecer todo sintoma que é de obsessão e nós dizemos que é de mediunidade. Então, quando os assistidos vêm aqui, às vezes os centros mandam depressivos para nós cuidarmos aqui, a primeira recomendação que eu faço, e às vezes até mando uma cartinha para os centros, evite treinamento mediúnico e, se for um colaborador, não permita que ele continue desenvolvendo nenhuma tarefa espiritual. Ele frequenta o trabalho, fica do lado, mas nem dá passes, nada, que é a nossa orientação na federação. E eu tenho recebido pessoas que vêm dos centros e passaram por três centros, depressão gravíssima, distúrbio mental, e nos 3 centros a pessoa ouviu falar que ela está desequilibrada porque ela é médium. Totalmente errado esse diagnóstico, né? Ela está com uma manifestação, uma perturbação de fundo mediúnico, que não significa que ele é médium, né? É uma perturbação que vem do processo obsessivo. Não é porque eu estou ouvindo vozes ou vendo vultos que eu sou médium. Uma pessoa que leva uma pancada na cabeça e fica com um estado alterado de consciência por um bom tempo, ela pode ter fenômenos paranormais, nem por isso ela é médium. Então existe um conceito em parapsicologia que eu acho muito interessante, né, do Heine, né, que diz que todo médium é um sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. Ou seja, eu posso perceber coisas extramateriais, né, ou extracorpóreas, momentaneamente, mas isso não significa que eu estou sendo intermediário de uma comunicação mediúnica, de um mentor que quer me passar uma mensagem elucidativa, ou então educativa, ou um conhecimento. Não. Eu posso simplesmente estar constatando coisas do mundo extracorpóreo por uma alteração momentânea do meu cérebro, e eu não estou sendo médium. E se a pessoa está doente, se ela está mal, ela está desequilibrada, ela primeiro tem que receber uma assistência espiritual, que aliás é a prática de qualquer casa espírita que se diz idônea. Você entrou numa casa, por mais que eu perceba que você tenha alguma sensibilidade,
Primeiro passo, eu costumo dizer, primeiro você se trata, depois você alisa os bancos para se educar mediunicamente, depois eu vou te encaminhar para algum trabalho mediúnico, se é que você ainda vai continuar com essa percepção. A escola de médiuns, nós não esperamos que a pessoa chegue em total e perfeito equilíbrio lidando bem com a mediunidade. Por isso existe a educação mediúnica. Mas uma pessoa num quadro depressivo, sem conhecimento, sem uma preparação, ser colocada no desenvolvimento mediúnico é comprometedor. O curso de Educação Mediúnica foi criado em 1949 na Federação Espírita do Estado de São Paulo por Edgar Armon. Seguindo uma metodologia didática e pedagógica, o curso de Educação Mediúnica prepara de forma segura as pessoas que realmente apresentam faculdades mediúnicas a desenvolver. Um curso regular de Espiritismo seria professado com o objetivo de desenvolver os princípios da ciência e de propagar o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de difundir as ideias espíritas e desenvolver um grande número de médiuns. Eu olho esse curso como podendo exercer uma influência capital sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Na conversa que você tem com o assistido, na entrevista, você já começa a perceber, pelo tipo de sintomas que ele tem da perturbação, se ele tem um processo obsessivo ou não. Principalmente na depressão grave, eu parto do pressuposto que com a depressão existe um processo obsessivo. Por isso que nesse trabalho nós fazemos a desobsessão com a psicofonia. O que eu tenho observado é um fato interessante. O depressivo, ele sofre demais. Só quem já teve a depressão é que sabe o quanto que a depressão dói, né? Quem nunca teve acha que é frescura, que é fita, mas a depressão, a pessoa sofre mesmo demais, porque é um negativismo, um pessimismo, uma maneira errada de ver a si mesmo e a vida que não passa, é muito difícil mesmo, né? E o depressivo, quando ele vem para esse trabalho espiritual, ele está muito receptivo à terapia da palavra. Nós passamos filmes, fazemos palestras, falamos sobre a parte do medicamento, naturalmente não entrando em seara alheia, mas dando orientações. E a primeira coisa que desaparece é a obsessão, você acredita? Porque quanto mais receptivos eles estão à palavra, mais rapidamente eles começam a modificar esses sentimentos que estão causando a depressão. E na nossa experiência, de um trabalho para o outro, de uma semana para outra, modifica a maneira de olhar, modifica a atitude, modifica comportamento, e eu percebo que a depressão já está indo embora, a obsessão já está indo embora. Por causa dessa receptividade maior que eles têm à palavra. O passe não cura a perturbação espiritual, nem a desobsessão com a psicofonia, né? Você cura o depressivo tem obsessores, ele vem para um trabalho de desobsessão, você faz todo aquele trabalho de comunicação, de orientação, etc. Esses obsessores geralmente se desligam, ele sente bem. Se você não ajudar o assistido a educar os sentimentos que ele está exteriorizando no pensamento e na ação, aqueles obsessores você afastou, mas ele mantendo o mesmo padrão de sentir, ele atrai novos, né? Os autores, em geral, dizem que os obsessores, muitas vezes, estão tão desequilibrados na vida espiritual que acabam criando ao redor de si uma barreira fluídica, impedindo a aproximação dos mentores desencarnados. Então, segundo a maioria, inclusive Gustave Gillet, que foi um contemporâneo de Kardec, muito estudioso dessa parte, o contato do obsessor com o trabalho espiritual feito por encarnados é mais uma magnetização. Acho que naquela tristeza de você parece que fica atraindo os espíritos também dentro daquela sintonia, eu acho. E por isso que quando eu comecei a fazer o tratamento, os passes, aí parece que vai libertando, vai afastando, vai dando energia. Segundo esses especialistas, quando os obsessores são trazidos para o tratamento espiritual,
a impregnação fluídica existente no ambiente, o contato com o fluido vital dos médiuns e uma doutrinação segura e objetiva facilitam o acesso dos mentores no tratamento dessas entidades espirituais. Não vou dizer que a doutrinação não ajuda, ajuda sim, porque a própria palavra ela transmite fluido vital e ajuda a acomodar. Mas eu diria que o objetivo principal é a magnetização, é permitir o acesso dos mentores. E o segundo objetivo também é facilitar a orientação, já que esses espíritos são mais acessíveis à palavra do que o pensamento dos mentores. Evidente que nós podemos trazer de vidas passadas, existências anteriores, os quadros depressivos, como tendência. Então, nós somos hoje a somatória de todas as nossas vidas anteriores, né? E desta, inclusive. Desde criança, assim, que a gente tem momentos, assim, que não sabe bem se é uma tristeza, se é uma melancolia, se é... Não sei, às vezes sem motivos, vem coisas assim, parece que é uma tristeza... de algo que você não é palpável. Geneticamente ela pode trazer, eu costumo dizer que o nosso perispírito é a forma do que vai ser a sua forma. E quando você encarna, tudo que você fizer com a sua forma vai alterar a sua forma. A ciência reconhece a depressão infantil, porque o indivíduo assinalado por profundos débitos, principalmente pela culpa, não tem um desenvolvimento neuronial compatível com a sua necessidade de evolução. E em face daqueles gravames que foram perpetrados no passado, ele pode padecer nas duas áreas, na parte posterior do cérebro, o locus ceruleus e o RAF, com carência de serotonina e de noradrenalina. Portanto, pode sim apresentar determinados distúrbios na área do comportamento com as síndromes da depressão já no período infantil. No meu livro eu falo muito disso, aquele espírito que é errante, né, vive em estado de erraticidade, que é o espírito que para progredir precisa ter existências materiais. Então esse espírito ele não pode ficar na vida espiritual o tempo todo, ele precisa vir para a matéria. E às vezes ele vem sem querer vir, né? A lei da reencarnação impulsiona para encarnar, e ele vem não encontrando graça e nada na matéria. Então, para ele, a vida toda, a comida não tem graça, sexo não tem graça, as diversões que as pessoas acham boas, para ele não satisfaz. E aí esse espírito ele precisa encontrar algo que faça com que ele seja incentivado a viver. Nós temos, por exemplo, um livro muito bom, As Horas, de um autor americano que virou um filme, né? E um dos personagens do livro é Virginia Woolf, que era uma depressiva, além de vários distúrbios mentais que ela tinha, ela era uma depressiva inata, né? Virginia Woolf nasceu em Londres, Inglaterra, no ano de 1882. Foi romancista, crítica literária e ensaísta. Integrou um grupo de intelectuais que, após a Primeira Guerra Mundial, se posicionou contra as tradições literárias, políticas e sociais da era vitoriana. Vivenciando diversas crises depressivas, em 1941, comete o suicídio, atirando-se no rio Ouse. No bilhete de despedida que deixa ao marido, afirma estar enlouquecendo novamente e que escutava vozes, o que atrapalhava sua concentração. E a Virginia é uma pessoa extraordinariamente inteligente, ela tem saúde física, tem um marido maravilhoso, ela faz sucesso com os livros dela em vida, que na época ninguém fazia, né? Só que uma tristeza que não passava nunca. E num determinado momento nesta obra, ela até se conscientiza que ela, que não acha graça em nada que a matéria fornece, ela teria que aprender então aqui a viver pelos outros. Esse viver pelos outros é que exige espiritualização. E ela acaba no filme se suicidando, ela se suicidou de fato, justamente porque, embora compenetrada que ela precisaria viver a vida dela em função das outras pessoas, ela não tinha fé que alicerça essa decisão. Como o ajudaria em qualquer transtorno de natureza orgânica, tratando com dignidade, sem o pieguismo exagerado,
a preocupação exacerbada ou o pessimismo de que não vai ficar bom mais nunca. Tampouco com a indiferença, que muitas vezes é resultado do cansaço. Nos transtornos depressivos, porque afetam a área da afetividade, o paciente parece não sentir nenhum afeto por ninguém. E as pessoas adultas, familiares, consortes, ficam muito magoados. Mas o indivíduo está sob uma injunção de uma dificuldade fisiológica. Ele deve ser compreendido. E a bondade do paciente, dito saudável, auxiliá-lo até que se recupere. Então deveremos dispensar ao paciente psicológico, ao paciente psiquiátrico, a mesma assistência normal que ofereceríamos a um paciente portador de uma hepatite ou de um transtorno respiratório. Acho muito importante o apoio da família. Veja bem, essa pergunta se depressão tem cura, também ela tem respostas as mais variadas. Existe polêmica em relação a isso, né? O que eu afirmo para as pessoas é que depressão tem cura sim. O que pode acontecer é você ver a depressão como se fosse uma gripe. Você pegou uma gripe hoje, você já sabe o que você tem que fazer para se curar. Por várias circunstâncias da vida, você pode depois ter uma recaída, ou a depressão pode voltar. Eu acho que tem casos em que a depressão vai desaparecer e não vai aparecer mais, e tem casos que a depressão pode aparecer novamente, mas aí eu acho que com a vivência que a pessoa teve da primeira crise, ela consegue conviver melhor. Nós tivemos casos aqui entre os assistidos de reincidência da depressão e a observação foi justamente disso. Da segunda, da terceira, eles saíram muito mais rápido. Nós vivemos dias felizes. Que bom que nós estamos nesse momento com todos esses recursos, os recursos da espiritualidade. Temos casas por diversos apetites. Eu costumo dizer que é como uma bandeja com muitos doces. Escolha a sua afinidade no campo da espiritualidade, fazendo meditações, buscando os passes na casa espírita, as palestras, buscando um trabalho ativo. Nós vivemos uma época de muitas técnicas dentro da psicologia, são mais de 80. Exercício físico eu considero fundamental e dieta alimentar saudável. E naturalmente nós que estamos no espiritismo, nós trabalhamos com 3 tipos de indicações básicas. O antidepressivo, isso eu digo na parte material. Exercício físico e dieta alimentar saudável. Vá no nutricionista, verifique a sua alimentação, faça exames físicos para ver se os índices de vitamina e tudo do sangue estão bons. E o quarto, que é indispensável, assistência espiritual. Não dá para passar sem assistência espiritual, já que a depressão é uma doença da alma. Se a depressão é uma doença da alma, no centro espírita nós temos como tratar, além dessas outras alternativas que eu citei. A psicoterapia, para quem quiser, para quem pode pagar, também é uma alternativa muito boa. Poderíamos dizer, conforme hoje afirma a Organização Mundial de Saúde, que não existem doenças, existem doentes, o que é perfeitamente uma proposta espírita. E como somos quase todos muito endividados, nós trazemos os fatores predisponentes que desenvolvem os transtornos de quaisquer naturezas. A psicoterapia do amor, a transformação moral recomendada pelo Espiritismo, o esforço para o indivíduo tornar-se hoje melhor do que ontem e lutar contra suas más inclinações, funcionam como terapia preventiva e como terapia curadora. Dessa forma, a grande solução é auto-amar-se, para amar o próximo e, por efeito, amar a Deus.